Alô pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar do quê? Da série mais comentada do momento, Adolescência. Nossa, que série maravilhosa! Quanta informação! Será? O que vocês acham? Conta aqui embaixo para mim o que vocês acharam dessa série, quem assistiu, óbvio, não? Gente, é o seguinte, vamos começar a comentar. Meu diretor de conteúdo me disse uma coisa que eu sinceramente não entendo, mas depois que ele falou, eu comecei a prestar atenção. O negócio não tem um corte, é a super filmagem, não é não? Exatamente, não tem cortes. Pois é, então, depois eu ouvi, inclusive na internet, um comentário a esse respeito. Mas não é disso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar da série, que não é essas Coca-Cola toda que o povo está falando. E vamos trazer aqui uma visão para os pais, pais, professores e tudo mais, né, que precisam abrir os olhos. Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser pai de olho aberto. Bom, essa semana até teve alguém que botou num dos grupos que eu participo, né, que dizendo que é aquela série maravilhosa. Eu falei, bom, não tem nada de maravilhoso aí, mas vamos seguir. A série começa naquela enrolação danada, que vão lá, entram na casa do menino e tudo mais. Mas vamos seguir, já vamos mais pra frente, que é o que interessa. O que eu quero deixar claro aqui? Para quem tá falando que essa série é da machosfera, do Red Pill, disso, daquilo, vamos entender primeira coisa direitinho como é que funcionou. Primeira coisa, os pais desse menino não estavam nem aí para ele. E hoje, gente, o computador é a rua de antigamente. Teu filho está na internet, ele está com um monte de gente que ele não conhece. Ou seja, você precisa acompanhar. Esse menino não teve acompanhamento nenhum. O negócio vai desenrolando e aí a gente vai entendendo um pouco melhor o porquê do menino chegar a matar essa menina que ele matou na série. Por que ele matou? Porque ela e a coleguinha dela, que é uma parte que ninguém está falando, futricava a paciência do infeliz o tempo inteiro, dizendo que ele era incel, mandaram até nude, porque uma coisa que, aliás, as mulheres têm que aprender e já está mais do que tarde. Quando a gente vem com aquela de meu corpo, minhas regras, eu concordo, é meu corpo, minhas regras, mas meus valores precisam ser valores sólidos, porque senão essa do corpo, meu corpo, minha regra, não vai valer, né? Porque é aquilo, você se expõe além da conta, que foi o caso da menina. E aí depois você vê meu corpo, minhas regras. Bom, então essa parte dos valores vocês entenderam direitinho, né? Filha, mulher precisa entender o que é valores, precisa entender o que é se respeitar. E se respeitar não é mandar nude para os outros, como essa menina do vídeo fez. Aí o que acontece? O menino foi preso, tá lá conversando com a psicóloga que tenta o tempo inteiro voltar a coisa para o pai machista, para os maus tratos e tudo mais, e não consegue perceber, porque acho que nem deve ter ido atrás, né? Como que era a vida desse moleque na escola. Sabe, a escola mesmo é a perfeita... não tem nem como eu falar o que era aquela escola. Mas o que era aquela escola, a gente vê em muita escola do Brasil. De professor que não tá nem aí, de professor que grita e é agressivo com o aluno, de bullying que acontece o tempo todo. Tanto que o filho do policial, o policial foi lá para prender o menino, tudo, acompanhou o caso. O filho do policial era o mais perfeito estranho para o pai dele. Assim como esse menino. Bem como a menina que era amiga da morta, a mesma coisa. Então, o que a gente tem que perceber nesse seriado? A questão principal é uma escola inoperante, uma família inoperante, adolescentes vivendo de qualquer jeito. E a rua, com certeza, pode adotar. Nessa questão da psicóloga, inclusive, é uma pessoa altamente instável, né? Porque, pô, ela tá conversando com um garoto de 13 anos, ela é adulta e ela não consegue se estabilizar numa conversa. Eu já achei isso no mínimo estranho, mas enfim, é o que a gente mais vê por aí. Sabe, pessoas que não têm realmente a capacidade de lidar com aquele problema, lidando com aquele problema. Eu, inclusive, em um dos grupos que eu participo, comecei a fazer os comentários lá do que eu achava, e teve um adulto que fez uma observação extremamente infeliz, mas eu entendo que cada um faz a observação dentro da sua limitação. Falou para mim, a escola que você atende, eu gostaria de saber quais são, porque deve ser das galáxias. Gente, não existe escola que seja a melhor das galáxias. Inclusive, isso eu achei super antiprofissional, né? A gente não é profissional quando a gente faz esse tipo de comentário, os coleguinhas vão lá e curte, comentam ou faz alguma coisa no gênero. Então, eu vou fazer um outro vídeo, inclusive, falando de postura profissional, que a gente precisa aprender. Aí, o que você percebe nessa coisa toda? Bom, o menino não tinha família. O pai só foi se ligar que alguma coisa aconteceu depois que aconteceu.
E quando eles começam a conversar, você percebe que não tem intimidade nenhuma entre aqueles dois. A mãe, a mesma coisa. Por mais que ela fale lá no fim do seriado, né? Ai, porque quando ele estava até tarde, eu batia e falava para ele dormir no quarto dele. Pô, não é isso que você faz com o filho adolescente. Com o filho adolescente, você traz para perto de você e conversa. Eu criei dois e às vezes as pessoas falam, ai, mas foi antes, que não era assim. Gente, não mudou. Só mudou o quê? De nome? O que era Orkut antes é o quê? Instagram, TikTok, Discord hoje? Mas não mudou. Se naquela época eu tivesse agido da mesma forma que agiam muitos pais, eu não teria a relação que eu tenho com meus filhos hoje. Inclusive, já me falaram, né? Você criou um filho homem, e aí como é que é? Não deu problema? Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu ensinei tanto para o filho homem quanto para a filha mulher, porque eu tenho dois, o que é respeito incondicional. O que ali naquela série, pais não sabiam o que era, filho não sabia o que era, professores não sabiam o que era. Se a gente não entende realmente a coisa como ela é, a gente chega num caos que não consegue segurar. E é o que aconteceu ali. Os pais que ficam ofendidos, eu às vezes converso com um pai, né, que acaba se ofendendo com o que eu falo. Por quê? Porque isso está muito nele, sabe? O problema está exatamente do jeito daquela série dentro dele. Ele sabe que ele não tem relacionamento com o filho. Opa, bati no microfone. Ele sabe que ele não tem relacionamento legal com o filho. Ele sabe que ele não sabe que a conversa com o filho dele. Ele sabe que se ele for conversar com o filho, ele não sabe nem o que o filho gosta. Então, pais desse tipo, é óbvio que podem levar o filho a chegar no que chegou aquele. O moleque foi criado por conta, aí a menina mandou lá os nudes para ele, tinha toda aquela história do bullying dentro da escola, né? Que não estava em hora nenhuma sendo vista, até porque o filho do policial a gente também vê claramente que passava pelo mesmo problema. E o pai dele nem sabia. E aí o que a gente vê? Que essa reação em cadeia, ela sai da família e ela vai para dentro da escola. E vai para dentro da escola e acaba sem solução. Por quê? Ainda que esse moleque fosse largado como ele era, se a escola tivesse atenta para o que estava acontecendo, isso não tinha acontecido. Eu costumo dizer para todo mundo, e o pessoal da segurança que eu conheço sempre discorda disso, porque não entende de segurança em escola. Entende de segurança, que não é a mesma coisa que segurança em escola. Quando você cuida da escola, você não tem problema de violência. Quando você cuida dessa gestão, faz essa gestão ser uma gestão operante, você não tem problema de violência. Só que as pessoas elas não conseguem entender isso. Elas colocam a segurança na escola no mesmo patamar do segurança em hotel, hospital. Não é a mesma coisa, gente. Quem quer trabalhar com segurança em escola precisa entender de desenvolvimento humano. E muitas vezes você não entende isso nem dentro da sua casa, né? Então, com o filho dos outros é que você não vai entender mesmo. Então, você precisa entender disso. Os professores, a mesma coisa. Essa semana, inclusive, me mandaram um vídeo, né, de uma professora falando, porque se você ficar estressado dentro da classe, você pode falar alguma coisa, depois você faz um relatório. Gente, não é assim. A escola, no Brasil, né, agora vamos comentar só do Brasil, vamos deixar o seriado um pouquinho para lá. A escola, ela tem responsabilidade quando ela recebe aquele aluno menor dentro da escola. Ela não pode fazer isso de jeito nenhum. Isso não é postura profissional de professor. Vai para o próximo vídeo isso também. Então, o que a gente percebe? Essa sequência de erros levou ao quê? A uma morte que não teria necessidade de ocorrer. Se aquela menina tivesse sido criada com valores, com respeito incondicional também, ela não estava futricando o menino a esse ponto dele se irritar tanto e matar. Yara, mas pelo amor de Deus, se irritar não justifica matar. Eu também acho que está errado. Agora, vamos pensar friamente, né, gente? Um moleque de 13 anos, desorientado e irritado, sem limite, sem a criação adequada, esperava o quê? Que ele fosse um monge budista? Que ele fosse, oh meu Deus, ela está me provocando, mas eu não posso fazer nada. Gente, a gente tem que ser realista. Tá faltando no Brasil raciocínio. Eu ainda escutei essa semana um comentário assim dizendo, mas é a cultura de massa. Se você acha que você faz parte da cultura de massa, você é mais um sem cérebro. Pô, tem a cultura de massa? Tem, mas eu não concordo. Tá errado. Se tá errado, eu vou discordar, eu vou assumir a minha posição. Você quer agir errado? À vontade, problema seu. Mas eu não entro na cultura de massa. Porque quando você tem um filho, se você me dizer que cultura de massa vai atrapalhar a criação que você tem no seu filho, é porque você não tá sabendo transmitir valores, impor limite, mostrar o que é respeito. Então você também precisa aprender.
E hoje a gente vê, aliás, gente, vou deixar aqui, curso Conversa de Pais, livro Coisa que os Pais precisam saber sobre os filhos. Lá tá tudinho, desde os 6 meses de idade até quando seu filho entra na faculdade, para você poder aprender a conversar com seu filho, para você poder aprender que essa relação a gente vai evoluindo dia a dia, ano a ano. E aí a gente chega num ser humano que é um homem adulto de 20... Fala essa idade para não roubar. 26. Nem ele sabe a idade dele. Um adulto de 26 anos que não tem problema com relação a respeito a mulheres, a homens, a idosos, a animais, né? Porque respeito incondicional, gente, é respeito a tudo isso. É você respeitar o professor, é você respeitar o seu pai, é você saber se portar aonde você está, o que os adolescentes de hoje não sabem, bem como os pais não sabem também. É só entrar no seu grupo de condomínio, no seu grupo profissional, você olha lá o povo falando, você fala, entendi tudo como é que é seu filhinho. Espelho seu, meu querido, melhor ficar de olho aberto. Porque os pais, eles não têm a educação necessária para poder ensinar ao filho valores, limites e a educação necessária. Então, a série, ela deixa muito claro isso, que quando você, como pai, falha, o sistema todo entra em risco. Um pai falhando dentro de uma escola inteira entra em risco. Então, fica aqui o meu recado. Se você achou que o seriado é maravilhoso, pode crer que ele não é, porque ele enfatizou coisas que não eram o objetivo principal. Tanto que eu vi comentário até de jornalista falando que, porque o macho não sei o quê. Falei, gente, o problema não é isso, o moleque tinha 13 anos. Na série, inclusive, não faz referência a ele seguir um macho alfa red pill que fez ele entender que ele deveria ir lá e matar a mulher. Gente, vamos parar de lacração porque está feio. Nesse país isso está feio. Quando a gente percebe que o moleque foi sendo encurralado pelas meninas, e com certeza pelos colegas das meninas e dele e tudo mais, porque a gente sabe, né? Tá na escola, um zoa, o outro escuta, zoa junto, aí junta 10, começa a zoar e fala isso e fala aquilo, porra, o cara vai se irritando. Aí acontece duas coisas, ou ele se encolhe de uma vez, ou ele vai pra cima. Então é isso que a gente tem que perceber. Casos de violência em escola, a gente acaba quando a gente tem uma gestão efetiva, quando a gente tem pais que sabem o que precisam fazer, pais que sabem educar os seus filhos. Porque se isso não acontecer, esquece. Porque nunca vamos conseguir acabar com o problema de violência em escola. A morte dessa menina no seriado poderia ser evitada, como muitas mortes em casos que nós tivemos no Brasil e no mundo poderiam ter sido evitados, se esses detalhezinhos tivessem sido percebidos. E na verdade não foram. Quando o pessoal vai para a mídia lacrar, dizer do red pill, do incel, porque olha o macho que odeia a mulher, quando na verdade não é isso, o moleque só tinha 13 anos, nem disse ele entendia direito, né? E aí falam, porque 80% dos homens são rejeitados pelas mulheres, que absurdo isso. Gente, quando você tem 13 anos, a gente sabe que tem aquela menina, aquele menino na escola, que são os que todo mundo acha, meu Deus, fulano pode ser um escroto de primeira, mas eles acham que é lindo, que é maravilhoso e todo mundo quer namorar com aquele. E aí a gente sabe que tem os largados mesmo que ninguém quer. Sabe, eu fui adolescente, meus filhos foram, os filhos de vocês são. A gente tem que saber entender isso. Porque se não tiver sensibilidade para entender isso, aí a coisa fica complicada. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que chegar pro filho da gente e falar, é o seguinte, a hora que for para aparecer alguém que goste de você, para você ficar junto, vai aparecer. Sabe, não é porque tem o mais famoso, o mais popular, o mais isso, o mais aquilo, que você é menos. Ninguém é menos que ninguém. Só que a gente tem essa cultura infeliz do o outro é o maravilhoso, você é menos. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E a questão da autoestima do seu filho, eu vou contar aqui uma pesquisa que eu fiz quando eu estava na faculdade de pedagogia, que é fundamental para vocês entenderem o que é. Meu filho tem um negócio que chama síndrome de Goldenhar, então ela dá algumas malformações, ele tem problema de escoliose e tudo mais. Você olhando, ele é uma pessoa normal, né? Mas tem algumas coisas que dá para perceber, tipo a orelha que é mal formada ou até a escoliose. Na época que eu estava na pedagogia, a gente teve um trabalho para fazer e esse trabalho era com inclusão. E aí, uma das meninas arrumou um caso, o caso dele é raríssimo, naquela época que ele nasceu, então era raríssimo e meio. Aí uma menina arrumou um caso de uma menina que tinha a mesma coisa que ele. Sabe o que a mãe fazia? Eu já contei esse caso em curso, em palestra, em tudo que é lugar. Também se caçar nos vídeos aí, deve ter até isso.
A mãe da menina trancava a menina dentro de casa, não levava para lugar nenhum, nem no mercado a menina ia. Por quê? Porque a mãe achava que aquilo era um absurdo. A mãe não aceitava. O que ela fez? Ela criou uma menina 100% problemática que não conseguia conviver com ninguém, que se achava menos o tempo inteiro. Como eu criei o meu filho que tinha o mesmo problema dessa menina? Sempre falando para ele: você é lindo, você é perfeito, você não precisa da aprovação de ninguém. A autoestima dele ali, do diretor de conteúdo, ficou até meio alta demais, mas enfim. Ficou. Mas enfim, eu fiz a minha parte. Porque esse tipo de coisa é função do pai. Ensinar o filho que ele não precisa da aprovação de ninguém para nada é função do pai. E os pais não estão fazendo isso. Por que a gente tem todos os problemas que tem hoje? Porque as crianças acham, né? As crianças e adolescentes, não, porque eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que parecer com influencer tal. Pô, se você não tiver um pai para mostrar para você que você tem que parecer com você, porque você é único no universo e é isso que te faz diferente, esquece, você não tem mais nada. Então, para quem tá achando essa série boa, eu acho melhor repensar em tudo o que eu falei e em tudo que essa série apresentou. A questão, inclusive, dos professores serem agressivos, gritarem, como a gente tem muito disso acontecendo no Brasil, é uma questão também que tem que ser repensada. Quando você grita com um adolescente, você afasta ele, tanto como pai quanto como professor. Por que eu nunca tive problema com os meus filhos? Porque eu respeitava os meus filhos e cobrava o respeito também. Ai, Yara, não dá para ser amigo de filho. Eu garanto que dá. Tratar filho com respeito não é passar do limite, achar que ele pode fazer o que quiser só porque vocês são amigos. Não. A gente tem como ter uma relação perfeita sem desrespeito. Agora, a gente precisa saber o passo a passo, que é o que eu conto no livro e no curso. Então, se quer aprender como? É só comprar o curso, é só comprar o livro, é só me perguntar. Tem até mentoria dessas coisas que a gente fala aqui. Eu acho que é muito importante a gente aprender. A primeira coisa é usar o cérebro, que está aí exatamente para ser usado. Quando começar essa lacração toda em torno de um filme, um livro, seja o que for, faça uma análise crítica e olhe, será que isso é realmente tudo isso que estão falando? Será que eu tenho realmente que acreditar no discurso de todo mundo? Porque a gente pode pensar diferente. Se a gente tem um cérebro, se a gente é único, a gente pode pensar diferente. Bom, pessoal, esse é meu recado. Deixe teu comentário aqui embaixo para me dizer o que você acha desse vídeo maravilhoso, aí, dessa série maravilhosa, porque eu tô curiosa para saber. Agora, antes de comentar, assiste inteiro do começo até o fim, né? Porque a gente não pode comentar aquilo que a gente não sabe. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo vídeo.